Ela empurrou minha mão com nojo e disse para eu não ousar tocá-la. A Beatriz, a melhor advogada de divórcios de São Paulo, achava que controlava o jogo. Ela só não sabia de uma coisa: eu estava me preparando para esse momento há 11 meses. Enquanto ela dormia, eu não apenas fui embora, eu iniciei um mecanismo que transformaria a vida perfeita dela em ruínas. Ela pensava que eu era um homem quebrado, mas eu era um espião dentro da minha própria casa. E a guerra só estava começando. Ela me empurrou com tanta força, como se meu toque fosse venenoso. As palavras dela ecoaram na escuridão do quarto, claras e cruéis. Não me toque hoje à noite. A voz dela era fria, como aço. Eu não senti dor. Eu não senti decepção. Naquele momento, senti apenas uma clareza cristalina. Sentei-me silenciosamente na beira da cama e olhei para a mulher com quem vivi 23 anos. A Beatriz, a advogada de divórcios mais implacável de todo o estado de São Paulo, já tinha se virado para a parede, confiante no seu poder sobre mim. Ela achava que era apenas mais uma noite em que poderia limpar os pés do marido. Ela estava enganada. Eu respondi baixinho: nunca mais. Ela resmungou algo durante o sono, sem entender que aquilo não era uma ameaça, mas uma promessa. Fiquei deitado ouvindo a respiração regular dela, observando o ventilador de teto girar lentamente. Não havia caos na minha cabeça. Lá dentro funcionava um algoritmo frio, aperfeiçoado por 20 anos de serviço na inteligência militar e segurança corporativa. Aprendi a reconhecer padrões, notar detalhes que outros deixam passar e construir estratégias de defesa blindadas. Acontece que essas habilidades funcionam em um casamento moribundo tão bem quanto em operações especiais. A Beatriz pensava que eu apenas administrava uma empresa de segurança e fazia o jantar. Ela não imaginava que, nos últimos 11 meses, eu estava documentando cada passo dela. Exatamente às 4 horas da manhã, eu me levantei. Nenhum movimento desnecessário. Não comecei a fazer as malas com roupas como um adolescente ofendido. Peguei apenas o que tinha importância estratégica. Meu notebook. O disco rígido com arquivos criptografados. A pasta de documentos que tirei discretamente do cofre enquanto ela estava no banho, 2 dias atrás. Coloquei minha aliança na mesa de cabeceira, ao lado de uma pilha de recibos que ela nunca olhava. Ela assinava tudo o que eu lhe dava sem ler, porque achava os detalhes financeiros entediantes. Essa arrogância se tornou o maior erro dela. Saí de casa ao amanhecer. Entrei no carro, que estava registrado exclusivamente em meu nome, e dirigi em direção a um motel na periferia da cidade. Não deixei bilhete. Nenhuma explicação. Deixe que ela acorde em uma cama vazia. Deixe que ela me procure. Deixe que ela ligue e fique furiosa quando perceber que seu brinquedo desapareceu. Sentado no quarto barato do motel, abri o notebook e conectei-me ao servidor seguro. Na tela apareceram os arquivos que eu vinha reunindo há quase um ano. 3 meses atrás, notei uma transação estranha em nossos documentos fiscais. A Beatriz sempre dizia que era mais fácil ela mesma cuidar das nossas finanças, já que era advogada. Eu confiava nela. Esse foi meu primeiro erro. Mas quando apliquei minhas habilidades de auditoria, encontrei algo interessante. Uma conta separada em outro banco. Uma conta aberta com o nome de solteira dela, 4 anos atrás. Lá havia uma quantia que me tirou o fôlego. R$ 147.000. Não eram apenas economias. Era o fundo de fuga dela. Ela planejava me deixar há anos, desviando o bônus, enquanto eu ingenuamente fazia planos para nossa velhice juntos. Mas essa não foi a única surpresa. Cavei mais fundo do que ela poderia imaginar. Analisando os extratos dessa conta secreta, notei transferências regulares para uma construtora. Verifiquei essa empresa nos meus bancos de dados. E foi aí que levei um verdadeiro soco no estômago. A empresa não construía casas. Era uma empresa de fachada, registrada no nome de um primo dela. E o mais interessante, 2 semanas atrás, a Beatriz transferiu para lá o sinal de um apartamento no centro do Rio de Janeiro. Um apartamento para uma pessoa. Ela não estava apenas juntando dinheiro.
Ela já tinha comprado uma vida nova, na qual não havia lugar para mim. Meu telefone vibrou na mesa. A tela acendeu. Beatriz. 7h30 da manhã. Ela acordou. Imaginei ela esticando a mão para o meu lado da cama e encontrando o vazio. Ela deve estar pensando que fui correr ou estou fazendo café. Mais meia hora e ela notará o desaparecimento do notebook. Mais uma hora e verá que a pasta com os documentos dos imóveis sumiu. Não atendi a ligação. Deixe a ansiedade dela crescer. Deixe que ela sinta o que eu senti por anos, incerteza total e frieza. Tomei um gole de café solúvel, que tinha gosto de plástico queimado, mas eu não me importava. Abri o arquivo chamado Evidências. Lá não havia apenas extratos bancários. Havia vídeos. 27 diários em vídeo que gravei no meu escritório após cada briga nossa, após cada demonstração de desprezo dela. Não a gravei com câmera escondida, isso seria ilegal. Gravei a mim mesmo. Minhas emoções. A cronologia do colapso do nosso casamento. Esse era meu álibi contra as futuras acusações dela de violência psicológica. Porque eu conhecia a tática da Beatriz. Ela sempre ataca primeiro. Ela me acusaria de abuso para ficar com tudo. Mas, desta vez, o caçador virou a caça. O telefone vibrou novamente. Já era a quinta chamada perdida. E a primeira mensagem de texto. Onde você está? Isso não tem graça. Me liga agora. O tom dela era imperativo, como sempre. Ela não estava preocupada comigo. Ela estava preocupada porque eu atrapalhei a rotina dela. Sorri e bloqueei a tela. Hoje eu não vou falar. Hoje, meus advogados falarão. Apertei o botão enviar no e-mail que já estava preparado para meu advogado. Nele estavam todas as provas, os R$ 147.000 escondidos, os documentos do apartamento no Rio e as gravações das manipulações dela. A guerra começou, Beatriz. E você nem desconfia que seu adversário já conhece todas as suas jogadas com antecedência. O escritório do Dr. Hélio ficava no 20º andar de uma torre de vidro na Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. De lá de cima, a cidade parecia um tabuleiro de xadrez de concreto e aço, um lugar onde apenas os estrategistas sobreviviam. Eu estava sentado na poltrona de couro, observando o relógio na parede. Eram 9h15 da manhã. Eu não precisava estar lá para saber exatamente o que estava acontecendo no escritório da Beatriz. Conhecia a rotina dela melhor do que ela mesma. Ela teria acabado de chegar, pedido café preto sem açúcar e tentado acessar as nossas contas conjuntas para congelar tudo, alegando uma emergência matrimonial. Era o movimento padrão dela em todos os casos de divórcio que ela conduzia. Asfixiar o marido financeiramente antes que ele pudesse respirar. Mas naquela manhã, a surpresa seria dela. Imaginei o rosto dela empalidecer ao ver a notificação na tela do computador. Acesso negado. Eu não tinha roubado nada. Apenas transferi legalmente a minha metade exata de todos os fundos líquidos para uma conta blindada, aberta em um banco digital que ela não controlava. O restante, a parte dela, eu deixei intocada, mas bloqueada judicialmente sob suspeita de fraude. Eu a atingi com a mesma arma que ela usava contra tantos homens, a burocracia implacável. O meu telefone, que estava virado para baixo na mesa de vidro, começou a vibrar incessantemente. Não precisei olhar para saber quem era. A Beatriz estava perdendo o controle, e o pânico dela era a minha primeira vitória tática. O Dr. Hélio entrou na sala com uma expressão grave, segurando uma pasta grossa de documentos. Ele era um homem de poucas palavras, um tubarão do direito empresarial que eu contratei não para fazer um acordo amigável, mas para vencer uma guerra. Ele colocou a pasta na minha frente e disse que a situação era muito pior do que imaginávamos. Eu senti um frio na espinha. Pensei que ele estava falando sobre a conta secreta com R$ 147.000 que eu descobrira antes. Mas aquilo era apenas a ponta do iceberg. O que ele me mostrou a seguir fez meu sangue gelar e transformou minha tristeza residual em uma fúria calculada. O advogado abriu os relatórios de uma auditoria forense que pedi na minha própria empresa de segurança. A Sentinela.
Nos últimos 2 anos, a Beatriz, usando uma procuração que eu assinei ingenuamente no início do nosso casamento, vinha fazendo movimentações sutis. Ela não estava apenas desviando dinheiro doméstico. Ela estava roubando a minha empresa. Havia transferências de propriedade intelectual, patentes dos meus softwares de vigilância e contratos de consultoria sendo desviados para uma holding chamada Fênix Consultoria. O nome era irônico. Ela planejava que a riqueza dela renascesse das cinzas da minha ruína. Analisei os papéis com a precisão de quem analisa um campo minado. A tal Fênix Consultoria não tinha escritório, nem funcionários, nem site. Era uma empresa fantasma, registrada em nome de um laranja, um antigo colega de faculdade dela que devia favores ao escritório onde ela trabalhava. A Beatriz estava, sistematicamente, esvaziando o valor da minha empresa para que, no momento do divórcio, a sentinela não valesse nada no papel. Ela ficaria com os ativos reais através da empresa fantasma, e eu ficaria com uma carcaça vazia e dívidas tributárias. Aquilo não era mais um caso de coração partido ou de um casamento desgastado pelo tempo. Aquilo era crime. Era fraude corporativa, falsificação ideológica e roubo qualificado. Ela planejava me deixar na sarjeta, sem carreira e sem patrimônio, enquanto ela viveria no luxo com o dinheiro que eu suei para ganhar. Lembrei-me de todas as noites em que cheguei em casa exausto, coberto de poeira e estresse, e ela me perguntava com um sorriso falso como tinha sido o trabalho. Ela não estava interessada no meu dia, ela estava monitorando o valor do ativo que planejava roubar. O Dr. Hélio me perguntou qual era o meu próximo passo, se eu queria confrontá-la imediatamente. Neguei com um gesto de cabeça. O confronto direto agora seria um erro amador. Se ela soubesse que eu descobri o esquema da empresa fantasma, ela tentaria destruir as evidências ou coagir o laranja a sumir. Precisávamos de mais. Precisávamos fechar o cerco de tal forma que ela não tivesse para onde correr. Pedi ao advogado para preparar uma liminar de busca e apreensão, mas para não protocolar ainda. Eu tinha uma carta na manga que precisava ser jogada na hora certa. Saí do escritório e caminhei pelas ruas movimentadas de São Paulo. O barulho do trânsito parecia distante. Minha mente estava focada em uma nova missão. A Beatriz cometeu um erro fatal ao subestimar a minha capacidade de conectar pontos. Ela esqueceu que eu construí uma carreira pegando criminosos que se achavam mais espertos que o sistema. Entrei no meu carro e dirigi até um bairro antigo na Zona Leste. Eu precisava encontrar alguém. Uma peça-chave do passado da Beatriz que ela achava que tinha enterrado e silenciado. A traição dela financeira era grave, mas eu sabia que havia podridão moral também. E para derrubar um gigante, você não ataca onde ele é forte, você ataca onde ele esconde seus segredos mais sujos. A caçada estava apenas começando. O encontro com o Rafael foi breve, mas carregado de uma tensão sufocante. Sentados em um bar discreto na Vila Madalena, longe dos olhos curiosos da alta sociedade paulistana, vi meu melhor amigo desmoronar sob o peso da culpa. Ele não precisou dizer muito para que eu entendesse a gravidade do que aconteceu na festa de Natal da empresa, 2 anos atrás. Enquanto eu atendia uma emergência de trabalho, a Beatriz, embriagada e entediada com a vida de casada, tentou seduzi-lo. O Rafael me contou, com a voz trêmula e os olhos baixos, como ela o encurralou no corredor do hotel, zombando da minha lealdade e reclamando que eu tinha me tornado um homem previsível e sem graça. Ele a rejeitou, é claro, mas manteve o segredo para proteger a minha dignidade. Gravei o depoimento dele ali mesmo. Aquele áudio não era apenas sobre traição conjugal, era prova de que o desprezo dela por mim era antigo e profundo. Ela não estava apenas infeliz, ela estava ativamente buscando destruir a nossa base moral muito antes de tocar nas nossas finanças. Agradeci ao Rafael com um aperto de mão firme, garantindo que a lealdade dele agora seria a arma que limparia o meu nome. Mas eu sabia que infidelidade emocional não seria suficiente para destruir a reputação profissional de uma advogada como a Beatriz. Eu precisava de algo que colocasse a licença dela em risco. Foi então que segui a pista deixada por uma antiga cliente dela, a Juliana. Encontrei-a em um café modesto, uma mulher que parecia carregar o peso do mundo nos ombros.
A Juliana foi cliente da Beatriz há 4 anos, e com lágrimas nos olhos, me entregou uma pasta com e-mails impressos. O conteúdo era explosivo. As mensagens mostravam a Beatriz instruindo a Juliana a mentir sob juramento, a fabricar provas de agressão que nunca aconteceram e a esconder patrimônio do ex-marido. A Beatriz não era apenas uma advogada agressiva, ela era uma criminosa que coagia clientes vulneráveis a cometer perjúrio para vencer a qualquer custo. Aqueles e-mails eram o fim da carreira dela. Se fossem apresentados ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados, ela seria banida para sempre. Eu estava sentindo o gosto da vitória, a sensação de que o cerco estava completo, quando meu telefone tocou. Era a Sofia, minha filha de 19 anos. Eu hesitei em atender, temendo que a Beatriz a tivesse envenenado contra mim, mas atendi. A voz da Sofia não estava acusatória, estava trêmula de medo e confusão. Ela me disse que estava sozinha em casa e que tinha conseguido desbloquear o tablet antigo que a mãe deixará na sala de estar. A Sofia, sempre perspicaz e estudante de tecnologia, notou notificações estranhas chegando no e-mail privado da mãe e decidiu investigar. O que a minha filha descobriu mudou completamente o cenário da guerra. Ela me encaminhou uma série de trocas de mensagens entre a Beatriz e o sócio sênior do escritório dela, o Roberto. Eu sabia que eles tinham um caso, isso era óbvio pela forma como ele a defendia. Mas as mensagens revelavam algo muito mais sinistro. A Beatriz achava que o Roberto a estava ajudando a esconder o dinheiro roubado da minha empresa Natal Fênix Consultoria. Mas a Sofia encontrou um e-mail que a Beatriz nunca deveria ter visto, uma mensagem que o Roberto enviou para si mesmo por engano e que ficou na lixeira. O Roberto estava jogando um jogo duplo. Ele estava usando a Beatriz. A estrutura da empresa fantasma que ele montou para ela não estava desenhada para protegê-la, estava desenhada para incriminá-la. O plano dele era deixar a Beatriz desviar todo o dinheiro da minha empresa e, no momento final, desaparecer com os fundos, deixando o rastro digital apontando exclusivamente para ela. A Beatriz seria a única culpada por fraude, lavagem de dinheiro e roubo, enquanto o Roberto sairia limpo com os milhões que ela roubou de mim. Fiquei paralisado no meio da rua. A ironia era brutal. A mulher que passou anos planejando me destruir friamente estava sendo destruída pelo próprio amante. Ela achava que era predadora, mas era apenas a isca em um golpe muito maior. A Sofia me perguntou o que devíamos fazer, apavorada com a possibilidade da mãe ser presa. Respirei fundo, sentindo o peso da responsabilidade mudar. Agora, eu não estava apenas lutando para recuperar minha vida, eu tinha munição para explodir não apenas o meu casamento, mas toda a firma de advocacia que a Beatriz tanto idolatrava. A vingança, percebi naquele momento, é um prato que pode ser servido frio, mas a justiça, quando chega, queima tudo ao redor. E eu estava com o fósforo na mão. O dia da audiência preliminar amanheceu cinzento, com uma chuva fina cobrindo São Paulo como um manto de melancolia, condizente com o fim de 23 anos de história. Cheguei ao tribunal meia hora antes, vestido com o meu melhor terno escuro, a imagem da serenidade em meio ao caos. Ao meu lado, o Dr. Hélio carregava as 2 maletas que continham a destruição da vida que a Beatriz conhecia. Quando entramos na sala de audiência, ela já estava lá. Beatriz usava pouca maquiagem e um vestido simples, uma escolha calculada para parecer vulnerável, a esposa abandonada e financeiramente estrangulada pelo marido vingativo. Ela evitou o meu olhar, mantendo os olhos baixos, focada na performance que ensaiara tantas vezes com suas próprias clientes. Ao lado dela, no entanto, não estava o Roberto, seu amante sócio, mas um advogado júnior do escritório, visivelmente nervoso. O amante covarde a deixará sozinha para enfrentar a tempestade que ele ajudou a criar. A juíza, uma mulher de semblante severo e reputação inabalável, iniciou os procedimentos. A estratégia da defesa da Beatriz foi exatamente como previmos, um ataque frontal e histérico. O advogado dela pintou um quadro dramático onde eu era o vilão controlador que, num surto de loucura, esvaziou as contas da família e deixou a esposa sem recursos para comprar comida. Beatriz chegou a enxugar uma lágrima inexistente quando ele mencionou a humilhação de ter seus cartões recusados. Era uma atuação digna de prêmio, se não fosse baseada em mentiras frágeis.
Eu permaneci imóvel, sentindo apenas uma fria satisfação ao saber que aquela seria a última vez que ela tentaria manipular a verdade sem consequências. Quando chegou a nossa vez, o Dr. Hélio não levantou a voz. Com a calma de quem segura um Royal Flush no pôquer, ele apresentou o primeiro documento, o extrato da conta secreta da Beatriz com os R$ 147.000. A juíza franziu a testa ao ler os números, olhando de relance para a esposa desamparada que escondia uma fortuna enquanto alegava miséria. A máscara da Beatriz rachou pela primeira vez. Ela tentou sussurrar algo ao advogado, mas o Dr. Hélio não parou. Ele apresentou o dossiê da Juliana, a ex-cliente coagida. O silêncio na sala tornou-se pesado, sufocante. A juíza leu os e-mails onde a Beatriz instruía a cometer perjúrio e forjar provas de abuso. Aquilo não era apenas uma disputa de divórcio, era a exposição de uma conduta criminosa que feria a própria honra do tribunal. Vi a cor drenar do rosto da Beatriz. Ela sabia que a sua carreira estava balançando na beira do abismo. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Eu precisava que ela sentisse a dor da traição, a mesma que ela me infligiu. O Dr. Hélio retirou da pasta os documentos que a minha filha Sofia havia encontrado, os registros reais da Fênix Consultoria. O advogado explicou à juíza que a senhora Beatriz estava desviando o patrimônio da minha empresa para essa holding, acreditando ser a proprietária oculta. Então, ele entregou uma cópia dos papéis diretamente nas mãos trêmulas da Beatriz. Eu a observei ler a cláusula societária que ela nunca tinha visto antes, a cláusula que o Roberto escondera. O choque físico que percorreu o corpo dela foi visível. Os olhos dela se arregalaram em descrença absoluta enquanto ela lia que a empresa fantasma não estava no nome dela, nem de um laranja neutro, mas estava estruturada de forma que o Roberto detinha o controle total dos ativos assim que fossem transferidos. Ela percebeu, ali, naquele tribunal frio, que o homem pelo qual ela destruiu a nossa família estava planejando roubá-la desde o primeiro dia. Ela não era a mente brilhante do crime, ela era apenas a mula de carga que transportava o dinheiro para o amante fugir. A juíza, visivelmente irritada com a complexidade e a gravidade das fraudes apresentadas, suspendeu a sessão para análise criminal, ordenando o bloqueio imediato de todos os bens da Beatriz e a abertura de um inquérito no Conselho de Ética da Ordem dos Advogados. O martelo bateu, selando o destino dela. Beatriz tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela olhou para mim, não com raiva, mas com um terror absoluto. Pela primeira vez em anos, ela me viu não como um obstáculo, mas como a única pessoa que sabia a verdade sobre a armadilha em que ela caíra. Mas eu não retribuí o olhar com compaixão. Eu apenas fechei a minha pasta, ajeitei o paletó e virei as costas. Ela queria guerra, queria destruir e conquistar. Agora, ela tinha conseguido a destruição total, mas a única coisa que restava nos escombros era ela mesma, sozinha e cercada por inimigos que ela mesma criou. A justiça tinha sido feita, não com gritos, mas com a precisão cirúrgica da verdade. As semanas que se seguiram àquela audiência fatídica foram como assistir ao desmoronamento de um império em câmera lenta, onde cada tijolo que caía levantava uma nuvem de poeira tóxica que sufocava a vida que a Beatriz um dia conheceu. A queda dela não foi apenas um revés financeiro ou uma derrota jurídica, foi uma aniquilação total da sua identidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição que ela tantas vezes usou como escudo para suas táticas agressivas, agiu com uma severidade implacável e necessária. Diante das provas irrefutáveis de coação de testemunhas, fabricação de provas e fraude processual que a Juliana e eu entregamos, o Conselho de Ética não teve outra escolha. A cassação do registro profissional da Beatriz foi unânime e pública, estampada nas colunas jurídicas de São Paulo como um aviso sombrio para aqueles que acreditam que a inteligência técnica pode substituir a integridade moral. De um dia para o outro, a doutora Beatriz, temida e respeitada, deixou de existir, restando apenas uma mulher comum, afogada em dívidas impagáveis e coberta pela vergonha pública. No entanto, o golpe de misericórdia, aquele que realmente quebrou o espírito dela, veio da investigação criminal sobre a fraude corporativa. A tal empresa Fênix Consultoria, que ela desenhou meticulosamente para ser o seu bote salva-vidas dourado, transformou-se na âncora de chumbo que a arrastou para o fundo do oceano. O Roberto, seu amante cúmplice, provou ser o verdadeiro mestre da manipulação.
Enquanto a Beatriz estava ocupada tentando destruir o meu futuro, ele estava ocupado garantindo dele. Ele desapareceu do mapa na mesma noite em que a liminar foi expedida, fugindo para um país asiático sem tratado de extradição com o Brasil, e levou consigo cada centavo de liquidez que conseguiram desviar. Ele a deixou para trás não apenas de mãos vazias, mas segurando a granada sem o pino. A Beatriz ficou sozinha para responder por lavagem de dinheiro, apropriação indébita, evasão de divisas e formação de quadrilha. A ironia do destino foi uma punição mais cruel do que qualquer sentença de prisão. A grande especialista em divórcios, que ensinava mulheres a esconderem bens e a enganarem seus maridos, foi roubada, usada e descartada pelo homem por quem ela traiu a própria família e os seus princípios. Durante esse período de caos, ela tentou entrar em contato comigo dezenas de vezes. Cartas manuscritas chegavam à minha antiga caixa postal, cheias de um arrependimento fabricado pelo desespero e apelos emocionais que não condiziam com a frieza que ela demonstrou nos últimos anos. Ela implorava por ajuda, por uma conversa, por qualquer migalha da minha antiga lealdade. Mas eu nunca abri nenhum envelope. Nunca atendi nenhuma chamada de número desconhecido. O silêncio absoluto foi a minha resposta final, a barreira intransponível que ergui para proteger a minha nova vida. Eu aprendi, da maneira mais difícil, que não se negocia com quem tentou te destruir, você apenas fecha a porta e tranca com 2 voltas. O divórcio foi finalizado 6 meses depois, encerrando legalmente 23 anos de história. Recuperei o controle total e restrito da minha empresa de segurança, a Sentinela, que, livre da sangria financeira secreta que a Beatriz promovia, voltou a crescer e prosperar como nunca. Vendi a nossa antiga casa no Morumbi, aquele mausoléu de aparências onde vivemos como estranhos sob o mesmo teto, e comprei um lugar menor, mas com uma alma vibrante, uma casa com vista para o mar no litoral norte, longe do barulho frenético e da hipocrisia da capital. A minha relação com a Sofia, minha filha, passou por um processo doloroso de cura. Ver a mãe cair do pedestal de perfeição foi um trauma necessário para o amadurecimento dela. Houve muitas lágrimas e noites de conversas difíceis, mas a verdade, por mais dura que seja, é o único alicerce sólido para o amor. A Sofia entendeu que eu não destruí a mãe dela, eu apenas acendi a luz em um quarto escuro, revelando os monstros que a própria Beatriz havia criado e alimentado. Hoje, ela vive comigo, estuda psicologia e aprendeu, através da nossa tragédia familiar, a importância vital da honestidade e da lealdade nas relações humanas. Nós reconstruímos nossa confiança, tijolo por tijolo, e hoje somos mais unidos do que fomos em toda a vida dela. 1 ano exato após o dia em que saí de casa carregando apenas uma mala e um laptop, entrei em uma livraria na Avenida Paulista e parei diante da estante de lançamentos. Lá estava ele, com uma capa discreta, elegante e poderosa, a saída silenciosa, como reconhecer a traição e proteger sua dignidade. Publiquei o livro sob um pseudônimo. Não porque tivesse medo dela, mas porque não precisava da fama ou dos holofotes. Eu queria que a mensagem fosse maior que o autor. O livro não era um manifesto de ódio contra as mulheres, nem um guia barato de vingança. Era um manual tático e emocional sobre como identificar a manipulação, como proteger o patrimônio de parceiros desonestos e, o mais importante, como encontrar a coragem titânica necessária para ir embora quando o amor se transforma em exploração. Peguei um exemplar e reli a dedicatória que escrevi na primeira página, para aqueles que tiveram a coragem de escolher a verdade, mesmo quando a mentira era mais confortável. As resenhas e cartas que recebi online eram comoventes. Homens e mulheres de todo o país escreviam dizendo que o livro salvou suas vidas, que as minhas palavras funcionaram como um espelho que os ajudou a ver os sinais de abuso que ignoravam há anos. Saber que a minha dor pessoal se transformou em um mapa de fuga para outras pessoas foi a maior recompensa que eu poderia ter, muito maior do que qualquer vitória judicial. A Beatriz, em um último ato de desespero, tentou impedir a publicação e distribuição da obra, alegando difamação e danos morais, mas, sem dinheiro para advogados de elite com a credibilidade destruída perante a justiça, o processo foi arquivado antes mesmo de começar. Ela não tinha mais poder sobre a minha narrativa, nem sobre a minha vida. Hoje, sentado na varanda da minha nova casa, ouvindo o som rítmico e constante das ondas quebrando na praia, sinto uma paz que eu não sabia que existia.
A raiva desapareceu completamente, substituída por uma serenidade profunda e duradoura. Olho para o horizonte e percebo que, às vezes, o ato mais masculino e forte que um homem pode fazer não é gritar, não é brigar fisicamente, nem tentar consertar desesperadamente algo que está quebrado de forma irreparável. A verdadeira força está na estratégia, no silêncio disciplinado e na coragem de caminhar em direção à porta sem olhar para trás. A Beatriz me ensinou a desconfiar e a me proteger, mas a vida me ensinou a renascer e a prosperar. Eu não perdi 23 anos, eu ganhei o restante da minha vida. A guerra acabou, os canhões silenciaram, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não é vazio ou solitário. É a mais pura e absoluta liberdade.